Continuando o cenário político, nesta terça-feira, amanhã é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e você participa do programa, traz a sua opinião sobre o dia. A gente já vem discutindo isso. Olha, quem é telespectador do cenário político sabe que amanhã é uma data política. Que a gente conversa muito sobre isso aqui. Se você tiver dúvida, manda aí pra gente nas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM. Tem também o nosso WhatsApp, 88028979, e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe. Carol, faço o registro aqui da audiência de Dona Lurdinha, a mãe da minha comadre Lamone, que está nos acompanhando lá no condomínio Havana e Leite, acompanhando aqui o nosso cenário político desta terça-feira. Dona Lurdinha, muito obrigado pela audiência, seja bem-vinda aqui a Mossoró. Venha sempre, viu? Apareça. Eu ia deixar para o terceiro bloco, mas já que você abriu aí o bloco de alôs, quero mandar um alô para Edilma Maria e também Fabiano. Muito obrigada pela audiência. Agora eles têm TCM em casa. Agora sim estão assistindo ao cenário político. Fico muito feliz com a audiência de vocês. Um beijo. Muito obrigada. Vamos de informação. Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró se reuniram nesta terça-feira com o prefeito Alisson Bezerra. Essa foi a primeira reunião entre sindicato e o chefe do executivo desde que os professores entraram em greve. Eles apresentaram uma série de reivindicações, incluindo o reajuste do piso salarial de 14,95%. Os servidores, membros do sindicato, chegaram pouco antes das 2 horas da tarde para a reunião. A esperança para a categoria era de que alguma proposta fosse apresentada pelo executivo. Quais pontos, Eliette, o sindicato vai apresentar aqui? O que é mais essencial? O que vocês esperam dessa reunião? A pauta, ela contém 11 pontos. Todos eles são essenciais para que haja o desenvolvimento da educação pública de qualidade nas nossas unidades de ensino. Entretanto, tem 9 que elas podem ser sendo diluídas, né? Como a questão da reestruturação, que não pode ser feita tudo de uma vez. Já tem algumas em início, tem muita coisa a ser feita ainda. Entretanto, tem um auxílio de deslocamento que está congelado desde 2015 e está muito caro para que os servidores e professores cheguem até as zonas rurais. Além disso, nós temos, e deixando bem claro, quando a gente fala do piso, a gente fala do reajuste, o percentual do piso, que é quem dá a valorização da nossa carreira. Então, quando a gente fala piso, não é que a gente queira deixar de receber os salários da nossa carreira. A gente quer que seja reajustado para que o prefeito não faça com a carreira dos professores o que ele está fazendo e o que os outros começaram com a carreira dos agentes administrativos, SG e merendeira, que recebe abaixo de um salário mínimo. Então, nós estamos lutando pelo reajuste do piso para manter a valorização conquistada com tanta luta pelos professores. Desde o dia 23 de fevereiro, os professores da rede municipal estão em greve. Na sala de reunião, além do prefeito, estavam presentes a secretária de Educação, o Beloni Alencar, e membros de secretarias, como de Finanças e Administração. O executivo entrou na reunião com a estratégia de apostar no discurso de que tem mantido diálogo com a categoria. Além do apelo que nós vamos estar fazendo para o sindicato, aqueles professores que ainda continuam com aulas paralisadas, nós vamos fazer um apelo para que possam voltar aí às suas atividades, possam voltar às suas aulas, tendo em vista a importância que a gente tem de dar continuidade naquelas turmas que ainda não estão ocorrendo aula. E que nós vamos aqui fazer uma proposição para o sindicato, que de formar uma comissão, um grupo, para trabalhar a equipe técnica, a equipe de gestão, a equipe do sindicato, trabalhar em cada pauta que está sendo aqui apresentada. São 11 pontos, nós estamos para dialogar cada uma, estamos para discutir cada uma e para termos avanço. Professores e representantes do Executivo Municipal se reuniram aqui mesmo, no Palácio da Resistência. Essa já foi a terceira reunião desde que se começou o debate pela implantação do Piso Nacional da Educação. Pelo menos 11 pontos são apresentados pelo sindicato, alguns considerados essenciais. Agora, professores, prefeitura debatem de um lado e de outro para tentar chegar a um consenso e, quem sabe, na volta às aulas. A gente espera que o prefeito use de bom senso e que apresente proposta para pôr fim ao movimento paredista. Nenhum professor, nenhum trabalhador, ele realiza um movimento paredista satisfeito.
quando vai-se para o instrumento de greve, é porque todos os instrumentos já foram tentados. A nossa proposta desde o primeiro dia é dialogar e mostrar a real condição do município. Então, essa negociação ela está acontecendo e hoje nós continuaremos com essa negociação. Na última reunião, realizada no dia 2 deste mês, professores e representantes da prefeitura não conseguiram chegar a um acordo e a greve continuou. Pois é, a reunião ficou a portas fechadas, né? Teve esse momento inicial e depois reunião a portas fechadas. Depois da reunião, conversei com a presidente do sindicato, Eliette Vieira, que afirmou que houve proposta zero do prefeito Alisson Bezerra em relação ao reajuste do piso e que houve realmente este pedido para a volta às salas de aula dos professores enquanto se continua uma negociação. Mas que, segundo Eliette Vieira, não há razão para o fim da greve, coisa que será definida amanhã, na Assembleia que vai acontecer de manhã, na sede do sindicato, para definir. A Prefeitura entregou um documento com a resposta às 11 reivindicações. Essas 11 respostas vão ser analisadas amanhã também durante a Assembleia, que vai decidir o futuro da greve. Segundo Eliette Vieira, já adiantou, não há razão para o fim da greve e que a postura do prefeito Alisson Bezerra só tende a fortalecer o movimento grevista. Pois é, Carol, o que a gente percebe é que realmente os professores estão aguardando uma proposta, que esta proposta vá à apreciação dos servidores em assembleia. Então, pelo que a presidente já adiantou, já antecipou, o que vai acontecer amanhã é a continuidade do movimento grevista, né? Não existe proposta, eles querem o reajuste do percentual de 14,95%. Essa reunião, esse encontro de hoje foi protocolar, pelo que a gente compreendeu, porque não houve ali, de fato, algo que pudesse levar ao fim do movimento. As outras propostas foram colocadas ali, foram prometidas, né? Não sei, a greve ela tende a se fortalecer com este tipo de atitude do Executivo de não avançar nessa questão, ou pelo menos de tentar fazer com que o sindicato, os servidores compreendam que não tem condições de pagar, né? O que acontece com o governo do estado, que também, junto lá com o secretário Aldemir, diz que se pagar os 14,95 para os servidores do estado, o Rio Grande do Norte entra em colapso, os salários atrasam e tudo desanda. Basicamente é a mesma coisa que o prefeito está falando, né? Então, não sei como é que vai ser aí a educação do estado, de Mossoró, todo mundo entrando em greve e as gestões afirmando que não tem recursos, não tem dinheiro. Vamos esperar, amanhã a gente traz para você o resultado dessa assembleia, o que é que os professores vão definir. Eu tenho para mim que realmente não vai ter uma volta à sala de aula, pelo menos agora. Vamos ver como é que os professores vão reagir a essa falta de proposta em relação ao reajuste do piso. Será que eles vão aceitar as 11 outras respostas e deixar o piso para depois, Vonúvio, defasando ainda mais o salário base, o salário do professor de nível 1? Então, a gente vai trazendo depois. Em breve, a gente vai negociar e... Negociar não, eu não sou nem gestora para negociar nada com os servidores. A gente vai agendar uma entrevista com a presidente do sindicato para ela explicar aqui direitinho. A gente já trouxe, né, Vonúvio, na semana passada, a secretária municipal de educação. Estamos devendo a você a presença do sindicato aqui. Assim que a gente tiver uma data livre, a gente vai fazer esse agendamento. Já tivemos um contato prévio para você que é servidor e está aí querendo e esperando essa presença. Vamos continuar, então, nossa entrevista de hoje. A vice-presidente da OAB Mossoró, Diana Paula, que está aqui com a gente. No bloco anterior, Diana, a gente conversava sobre a programação lá da OAB e você citou a questão da violência psicológica, saúde mental. Em que sentido isso tem a ver com o Dia da Mulher? Não só, assim, não foi a saúde mental em relação à profissional advogada, né, ao dia a dia, essa questão da sobrecarga feminina, mas a gente sabe que quando a gente fala do direito das mulheres, quando a gente fala, iminentemente vem na nossa mente a questão da violência doméstica, né, e quando
a gente conversa sobre violência doméstica, muitas pessoas, talvez o entendimento mais natural é que seja a violência física, né? Que aconteça a violência física, ou com final morte, ou com final lesão grave, ou aquela violência que esbarra numa delegacia, né? E aquele ciclo de violência que a mulher vive dentro de casa. A necessidade de acompanhamento das mulheres hoje em dia começa quando a gente conversa sobre violência psicológica, porque a violência psicológica talvez ela seja o início de um final morte, de um final feminicídio, e a violência psicológica ela é uma violência silenciosa, de certa forma, né, para as pessoas que assistem de fora. A violência psicológica ela se posterga dentro de casa, ela entra em um ciclo, e é uma das violências mais comuns que as mulheres sofrem, né? Digo em relação à mulher em uma relação marital ou em uma relação dentro de casa. E aí normalmente a pressão, a deslegitimação da figura da mulher, o ataque à autoconfiança da mulher, isso se configura como violência psicológica. E como a gente cresce em uma sociedade machista, em uma sociedade misógina, isso não é demagogia, não é discurso, é a realidade. Talvez algumas pessoas tratem isso com naturalidade e nem enxerguem como violência. Mas a violência psicológica é a violência que a mulher sofre, seja em casa, seja no trabalho, em forma de assédio moral, né, de assédio sexual. É uma violência psicológica também, né, quando tem o interlocutor, né, o agressor, ele tem o ânimo de ferir a autoconfiança da mulher, seja diminuindo. E é uma espécie também que é protegida por lei, né? Assim, eu considero o marco legal da proteção dos direitos das mulheres a Lei Maria da Penha, né? Que é a 11.340, salvo engano, de 2006, que configurou a questão de crime, a violência contra a mulher, a violência física. E, a partir daí, insurgiu-se as discussões acerca das outras espécies de violência contra a mulher, dentre elas a violência psicológica. Como é que a OAB tem atuado neste suporte às mulheres, advogadas que sofrem violência, a população em geral, mulheres que precisam deste tipo de ajuda? Eu digo muito que o papel das nossas comissões, como a Comissão da Mulher Advogada, entre outras comissões que nós temos 27 comissões, está em devolver para a sociedade o que a sociedade dá à OAB como credibilidade, né? A gente tem conseguido ser um braço da sociedade nessas espécies de atividades e discussões. E aí a gente, além de todo um trabalho de conscientização, de presença, quando nos convidam em audiência pública, em discussões, a gente também atua junto com o Judiciário, né? Recentemente foi inaugurada a Sala Lilás, lá no TJ, que é uma sala de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica ou qualquer outras mulheres vítimas de violência, que é uma sala, de fato, Lilás, com toda uma rede de acolhimento. E aí, inclusive com espaço para a criança, que é a mulher que foi vítima de violência, que tenha que participar de uma audiência, que já é um processo em que você revive aquele cenário, revive aquela violência. O Tribunal de Justiça criou a Sala Lilás com todo um amparo de assistente social, psicólogo, uma equipe e uma rede, e a OAB também entra com a comissão, né, ajudando essa parte do acolhimento e, quando necessário, se necessário, dando uma assistência jurídica devida. Não assistência, que fique claro, não assistência como advogados cliente, que a gente não pode fazer esse tipo de assistência, mas a assistência de intermediação mesmo. Em relação à mulher advogada, você falou que existem muitos tabus. Tanto é que existe a comissão para a mulher advogada, né? Como é que vocês trabalham e quais são os tabus que as advogadas enfrentam? Mas olha que interessante a gente dizer que enfrenta um tabu. Nós mulheres, nós somos maioria na população, somos maioria na ordem também, né? A Ordem dos Advogados do Brasil tem cerca de 2 milhões de advogados, atualizando assim em uma média. Era 1,5 milhão, deve estar perto de 2 milhões. E nós somos a maioria mulheres. Ainda assim, a gente considera que vive em um ambiente predominantemente masculino. A gente vai para delegacias, a gente vai para repartições públicas, onde a maioria das pessoas que estão ali são homens. Não querendo generalizar, né, que também a gente encontra mulheres nessas situações, mas
quando você é mulher, você tem que ter uma postura bem diferenciada. É como se o seu pisar tem que ser mais forte, a sua fala tem que ser mais forte, você tem que ser mais altiva e tem que se impor de certa forma. Eu costumo contar uma história. Meu pai também é advogado, ele é um homem branco de 1,80 m, né, político, bem relacionado. E eu, quando comecei a advogar, não enfrentei as mesmas dificuldades que ele. E ele, em determinado momento, não compreendeu. Eu fiz: meu amigo, olhe para mim. Eu não sou um homem de 1,80 m. Eu tenho que falar um pouco mais grosso, eu tenho que exigir um pouco mais das pessoas para que as pessoas me escutem com a mesma responsabilidade que escutam você, com o mesmo respeito que escutam você. Esse respeito a gente vem conquistando no decorrer do tempo, né? Eu acredito que quando a gente está à frente de uma gestão como a da OAB, né? Como fui eleita para a gestão da OAB, a gente tem uma responsabilidade maior nas nossas decisões, nas nossas ações. E aí é como se o que foi plantado no decorrer de muitos anos fosse, de certa forma, reconhecido. E aí a gente sente o peso, né, Carol, você que está aqui no cenário político, inclusive mencionou que um dos assuntos bastante discutidos aqui é sobre o direito das mulheres, mas porque temos mulheres à frente, mulheres de força e de fibra. E então, perdi a meada, mas é isso. Quando a gente vai tendo ideia, é uma consequência do espaço que a gente vai conquistando e a gente se sente responsável por representar essas mulheres e abrir esse espaço, né? Em minha fala do ano passado, eu estava me recordando o Dia da Mulher do ano passado, eu dizia muito assim, que a gente é a soma dos pequenos esforços ou dos esforços grandes ou pequenos de outras pessoas, né? A gente está aqui hoje porque mulheres lá atrás fizeram um esforço maior, né? O que era um esforço sobrenatural, hoje, para a gente já é um esforço já é uma situação mais tranquila, mais natural. O que para a gente é natural hoje, antigamente não era. E aí a gente também está abrindo espaço para que nossas gerações futuras ocupem com a mesma tranquilidade que a gente ocupa aqui hoje. Aproveito o fio da meada do raciocínio para dizer que é natural em alguns pontos, mas a gente diariamente tem que continuar lutando em outros pontos. Não tão natural assim. E eu confesso aqui, desabafo, que é cansativo às vezes, viu, Diana? A gente diariamente, apesar, no meu caso, 17 anos de profissão de jornalista, dentro do jornalismo, ainda ter que diariamente estar me impondo como mulher para ocupar o espaço. Se você me permite fazer um parêntese, diariamente eu sinto isso na convivência, no meu trabalho, em qualquer canto que a gente vá. E assim, quando a gente tem o conhecimento de determinados comportamentos, a gente já identifica e a gente prontamente combate. Uhum. Mas tem aquelas mulheres que não conseguem identificar. Eu acho que o nosso papel, como pessoas, de certa forma, pública ou pessoas com um pouco mais de conhecimento, fazer com que essa informação chegue a todas as mulheres. E esse é um dos papéis da Comissão da Mulher, da OAB, é um dos papéis das nossas comissões. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.